Olá, eu sou a Nayara Rodrigues, a Nay da Anai Teceu, e na aula de hoje eu vou te mostrar como tecer esta bolsinha aqui que promete ser a sensação do verão de 2023. Então, separa sua agulha, seu fio e bora tecer. Para fazer essa bolsa, eu estou utilizando um fio de malha residual de lycra e esse fio possui 4 centímetros de espessura, tá bom? É um fio bem macio e apesar de ter 4 centímetros, ele é um fio bem levezinho. E eu estarei utilizando o fio duplo porque eu quero que fique os pontos bem grandinhos da bolsa. Para esse fio duplo, eu estarei utilizando uma agulha de 15 milímetros, tá certo? Uma agulha bem grandinha. E eu vou começar aqui fazendo 8 correntinhas. Então, já inicio aqui. E esse nozinho inicial, eu já conto como uma correntinha, tá certo? Então, aqui já é uma correntinha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, fiz as 8 correntinhas e essa daqui, essa última correntinha aqui eu vou marcar, porque eu irei fazer mais 2 pontos depois que eu der a volta aqui. Certo? Então, se você tá começando, não deixe de marcar, para que você não se atrapalhe, onde você vai colocar os outros pontos, tá bom? E aí, para cada correntinha dessa aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu já volto aqui com pontos baixos. Como sempre, deixa o ponto bem folgadinho. Mesmo sendo agulha grossa assim, não deixa muito apertado não, para que sua peça não fique com buracos. E sempre observe para você pegar os 2 fios, tá? Quando a gente trabalha com fio duplo, às vezes acontece do fio entrar assim no meio, da agulha entrar aqui no meio. Então, observe para estar sempre pegando o meio certinho aqui do ponto. Ó, já ia pegando aqui, tá vendo? Você tem que pegar sempre os 2 fios. Chegando aqui no meu nozinho inicial, aquele lá do começo, eu vou fazer 3 pontos baixos aqui dentro, tá? Então, venho aqui, faço 3 pontos. 1, 2, 3. Aqui eu já posso puxar pra deixar bem fechadinho aqui esse buraco. E agora eu vou voltar fazendo pontos baixos aqui, nessa correntinha, voltando, tá bom? Tô chegando aqui no último ponto. E onde tem o marcador, eu vou fazer mais 2 pontos baixos, tá certo? Assim como a gente fez 3 pontos aqui, a gente vai ficar com 3 pontos aqui, tá bom? Aquele primeiro lá do início. E agora eu vou fechar com mais 2. Prontinho. A base da bolsa já está pronta. E agora eu vou fechar a nossa carreira. Então, venho aqui com a agulha de trás pra frente, naquela primeira correntinha lá do início, que é equivalente a um ponto baixo. Venho aqui com a agulha de trás pra frente e vou pescar esse fio aqui. Depois que eu passei pra trás, aí eu vou abrir aqui meu trabalho, separando, já que ele é duplo, né? Eu vou abrir aqui, olha como ele fica, ó, né? A correntinha tá aqui, ela vem aqui pra trás e, olha, a agulha vai entrar aqui nesse meio, ó. Eu não vou passar desse jeito aqui por baixo todo, vai ser só pegando essa alcinha aqui de trás. Deixa eu ajustar aqui. Então, peguei aqui. E agora, essa mesma agulha vai entrar aqui no meio dessa correntinha aqui, porque é como se fosse ponto baixo. E aí, eu pesco o meu fio.
Já jogo essa correntinha aqui pra dentro e faço o meu primeiro ponto. Por quê? Porque eu quero que fique aqui esse relevo, tá? Quero que fique essa alcinha aqui pra frente. E agora eu vou fazer pontos baixos aqui por toda essa volta. Como? Pegando somente essa alcinha aqui, ó, sempre no meio da correntinha, tá? Então, eu vou colocar a agulha sempre aqui no meio, não vou colocar aqui no ponto baixo, direto no ponto, não. Tá vendo? Tem um ponto baixo aqui. Eu não vou direto assim, tá? Eu vou colocar a minha agulha aqui no meio, olha. E aqui no meio do ponto baixo. E aí, eu faço um ponto baixo centrado, porém, pegando somente na alcinha de trás. Por toda a volta, eu vou fazer assim, de novo, ó. Aqui no meio, tá? E no ponto baixo centrado normal. A diferença é só essa, tá? Ao invés de a gente fazer um ponto baixo centrado colocando a agulha aqui, vai ser pegando somente a alcinha de trás, tá bom? Então, introduzo aqui e aí desço para um ponto baixo. Pesco o fio. Faço meu ponto baixo centrado normal. É ponto baixo centrado normal, só que pegando aqui no meio da alcinha. Para cada pontinho desse aqui, é um ponto baixo centrado, pegando aqui somente a alcinha de trás. Tá? Toda essa volta da mesma forma. Finalizei aqui a minha primeira carreira. E aí, eu vou fechar essa carreira da mesma forma que eu fechei a anterior. Então, eu tiro aqui minha agulha, venho aqui por baixo dessa correntinha, tá? Aqui de trás pra frente, pesco esse fio. E aí, eu vou fazer meu ponto baixo centrado aqui. Só que eu vou abrir esse pontinho aqui, tá? Introduzo minha agulha aqui no meio e no ponto baixo, dentro do ponto, tá bom? Dessa forma, pesco aqui meu fio e fecho a carreira. Pronto. Depois, faço novamente pontos baixos centrados até finalizar essa volta. E aí, você vai fazendo as carreiras até o tamanho que você achar que é o ideal para a sua bolsa, tá certo? Então, eu vou fazendo aqui e eu vou voltar o vídeo já quando estiver no tamanho certinho, tá bom? Prontinho, finalizei aqui a minha quinta carreira e agora eu vou fechar minha bolsa e já fazer a alça, tranquilo? Como é que eu vou fazer? Eu vou esticar aqui essa laçada e vou simular uma correntinha, tá bem? Então, eu venho com a agulha aqui de trás pra frente, nesse primeiro pontinho aqui, tá? Então, tem um ponto baixo, da mesma forma que a gente fez o fechamento. Pesco esse fio aqui pra trás. E eu vou simular uma correntinha no mesmo local aqui onde ele tá saindo. Então, esse fio aqui, ele vai entrar aqui. No mesmo lugarzinho que tá saindo, ele vai entrar, tá bom? Então, eu venho com a agulha aqui de baixo pra cima, olha. Pegando aqui por trás. Observe bem seu ponto. Então, eu vou introduzir minha agulha aqui embaixo, exatamente onde tá saindo aqui o fio, tá? Olha, então, eu vou colocar minha agulha aqui mesmo. Aqui e também nessa correntinha, tá? Bem prática. O importante é que ela fique o mais parecido possível com as outras, tá bom? Então, você vai esticando, vai ajeitando com as suas mãos pra que ela fique bem certinha aí, tá vendo? Bem, depois, então, que a gente simulou nossa correntinha, a gente vai fazer a alça, tá? Então, observe aí o meio da bolsa pra você encontrar aqui o meio certinho. Então, aqui, esse daqui já é o meio pra mim. Pra você garantir que você conte aí a quantidade de pontos que tem aqui e do outro lado, tá bem? Pra ficar no meio certinho. Então, aqui eu vou fazer começando nesse ponto e ele vai terminar nesse aqui. E aqui, entre um ponto e o outro, temos 8 pontos baixos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No nono aqui do lado, é que eu vou começar, então,
a minha alça, certo? Então, vou colocar minha agulha aqui no meio do ponto baixo. No meio certinho. E essa alcinha que tá aqui solta, ela vai entrar aqui na agulha. E aí, eu já vou prender aquela minha correntinha aqui, tá bem? Pesco o fio e faço uma correntinha. E eu vou dar início à minha alça dessa forma. Vou fazer correntinhas no tamanho que eu achar ideal. Aqui eu achei que ficou um pouquinho folgada, então vou apertar um pouquinho aqui mais e ajusto, tá? Pra que não fique muito folgado aqui esse primeiro. E aí, você faz a quantidade de correntinhas que você achar necessário. Vou fazer aqui pra ser uma bolsa pra colocar no antebraço, tá? Não vai ser uma bolsa com a alça muito longa, não. Até porque alça de crochê muito longa não fica legal, porque quem tem sabe aí que fica pendurando o negócio, né? Balançando. Ainda mais com correntinhas apenas. Então, você vai vendo o tamanho. Não vou contar a quantidade de correntinhas, tá, gente? Isso daí fica a critério de vocês. Você vai fazendo aí. Percebeu que tá bom, você finaliza. Achou que tá pouco, faz mais. Se tiver menos, se tiver demais, desmancha. Então, vai fazendo aí. Essa correntinha aqui ficou estranha. Vai fazendo essas correntinhas. Ajeita se ficar estranha como essa aqui ficou agora. Pra que ela fique no tamanho ideal. Deixa eu ver aqui. Pequena ainda. Só mais duas, acho que dá. Então, aqui pra mim já está bom. Depois que eu fiz as correntinhas aqui no tamanho que eu achei o ideal, eu vou, então, prender aqui do outro lado da minha bolsa, tá? Então, eu contei aqui o meio exato, tá certo? Então, eu fiz o início da minha alça aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. E aí, eu vou finalizar aqui. Se eu olhar o outro lado, também tem 8 pontos entre o início e o final da alça, tá? Então, observem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O nono é esse daqui, onde eu vou finalizar a alça, tá bom? Então, procure aí o meio certinho da sua bolsa, pra que a alça fique no lugar certinho. E aí, pra prender aqui, observe para que você deixe as correntinhas na mesma posição, para que elas não embolem assim e fique ao contrário, tá? Então, tá assim certinho, sempre o avesso aqui pra baixo. E agora eu vou prender ela aqui no meu último ponto, tá bom? Então, sempre observe pra você acabar não colocando a alça ao contrário, tá? Então, ajeita aqui do início, olha. Sempre com essa partezinha aqui pra cima. E aí, vai prender ela aqui certinho, tá? Então, venho com a agulha aqui de dentro pra fora. E vou pescar o meu fio aqui, tá? Trago aqui esse fiozinho pra trás. E aí, eu vou prender com uma correntinha. Certo? Depois que eu faço isso, eu vou, então, dar um espacinho aqui com o meu fio e posso cortar. Depois que eu cortei, eu vou puxar aqui esse fio todinho. Dou um ajuste aqui final, que ele fique bem apertadinho. E já tá quase finalizada a nossa bolsa. Como é que eu vou arrematar? Eu venho com agulha de tapeceiro ou uma agulha mais fina e passo esses dois fiozinhos assim, um pra cada lado, e amarro aqui no finalzinho e prendo as outras pontas aqui dos lados, tá bom? E é isso, gente. Assim você finaliza a sua bolsa e pode arrasar aí no verão de 2023, porque essa aqui promete ser a bolsa do momento. E aproveitem aí os fios grossos de vocês, que vocês não gostam muito de usar, e façam bastante bolsinhas aqui desse modelo, que está muito, muito fofa, viu? Beijão e até o próximo vídeo.